Eu sou Luana Assis Santos, filha de Ana Maria Assis Santos e José Venceslau dos Santos. Eu sou uma mulher negra, de pele escura, uso um cabelo black power solto, na altura do ombro. Tô maquiada, uma maquiagem leve, um batom lilás, uma blusa branca, uma calça jeans. Sou uma mulher de 1,72 m, magra. E é isso, traços negroides misturados, porque tenho uma família meio misturada, mas sou uma mulher negra, nascida em Salvador. Sempre morei no bairro do Xame-Xame, né, que é considerado um bairro de classe média aqui na capital baiana. Sempre estudei em escolas particulares e isso fez com que eu passasse a maior parte da minha vida convivendo com pessoas predominantemente brancas e tendo alguns atravessamentos raciais que forjaram a forma como eu dialogo tanto com as pessoas negras quanto com pessoas não negras, e isso foi trazendo um tornar-se negra diferente, né? Eu passei por um processo de desembranquecimento, né? Porque a gente nasce negro e a sociedade embranquece, depois a gente vai se reconectando. Então, cresci numa família católica, hoje me considero um bandista. Sou uma mulher negra, lésbica, né? Vivo hoje com minha companheira, 2 gatas, família tradicional brasileira. Estudei na Faculdade de Comunicação da UFBA, ingressei lá um semestre antes das cotas raciais e pude perceber uma universidade completamente diferente a partir do ano de 2005. E tive essas experiências, né, foram transformando o meu olhar sobre os ambientes, sobre mim mesma e sobre quem eu sou nesses lugares. Então, acho que dá para falar sobre essa Luana Assis, jornalista, comunicadora, soteropolitana, a partir dessas perspectivas aí iniciais. O ponto de partida para eu escolher fazer jornalismo, né, na época de escolher qual faculdade fazer, foi o gostar de escrever. Sempre fui muito boa em redação, sempre gostei muito de escrever. E lembro de já ter escrito um artigo que foi publicado no Jornal à Tarde, muito antes de eu fazer faculdade. E foi um artigo sobre comunicação, inclusive, né, que saiu no caderno, na revista da TV, na época em que o Jornal à Tarde tinha muitas editorias bem trabalhadas. Isso aí, acho que no ano 2000 ou 2001. E a partir desse gostar de escrever, eu decidi fazer jornalismo, mas era uma idade, 17 anos, né? Eu tinha muitas dúvidas, não sabia qual caminho seguir, pensava em várias possibilidades, e aí esse foi o ponto de partida, né? O gostar de escrever. E no decorrer da faculdade eu fui percebendo outros atributos, outras coisas que eu tinha, né, que me conectavam com essa profissão, né, que era o gostar de gente, a curiosidade, o gostar de conversar, o gostar de olhar para as pessoas, olhar no olho e entender quem é que estava ali diante de mim e descobrir coisas e, enfim, acho que isso foi forjando assim essa jornalista a partir da faculdade, a partir das experiências também que eu fui tendo no mercado de trabalho. Eu não me via como uma jornalista de TV, né? Inclusive me incomodava quando eu falava assim, tô estudando jornalismo, então você vai ser a próxima Glória Maria. Primeiro que eu achava isso muito racista, né? Porque é aquele pensamento por cota, né? Se você é uma mulher preta e já tem uma mulher preta na tela, você vai ser a próxima Glória Maria. É muito desumanizante, né? Pensar dessa forma. E eu não me via na televisão, não era esse o meu objetivo, eu queria fazer jornalismo impresso. Só que aí, durante a graduação, né, os professores e colegas falavam que eu tinha uma habilidade, um talento, né, para o audiovisual a partir da minha voz. Então, eu passei a ser olhada naquele lugar de, poxa, você tem um talento para aquilo. Só que era uma coisa que vinha de fora para dentro. Era o externo, né, criando essa validação. Então, eu não pensava e nem projetava isso. Só que mesmo assim, com o passar do tempo, fui pegando outras disciplinas, e aí veio o telejornalismo, né, na graduação ainda, e aí eu falei, poxa, isso aqui é interessante, eu gosto disso aqui, gosto de fazer, acho que realmente tem um fit, né, dá pra trabalhar com isso. E aí eu comecei a realmente querer, né, isso 2007, por aí.
E aí eu comecei a me preparar, porque eu sempre fui muito estudiosa, sempre me dediquei muito àquilo que eu quero fazer. Então eu fiz cursos, né, voltados para apresentação de TV, um curso na TV, outro curso na TV Aratu. Só que aí tentei entrar em algumas emissoras, o mercado não estava aberto para pessoas com o meu perfil, né, para pessoas negras, né, com esses traços, e aí não rolou. Aí eu fui buscar outros caminhos na comunicação, trabalhei em agências, tudo mais. Depois eu acabei trabalhando, fiz uma seleção para uma rádio, né, para a Rádio Band News FM, entrei no audiovisual a partir da rádio, fiquei mais de 3 anos na Rádio Band News, depois fui para a Rádio CBN para buscar outras formas de linguagem também, de linhas editoriais, fiquei mais 3 anos, e aí pedi demissão para estudar economia, porque eu resolvi que eu queria fazer economia. Só que aí acabou que não deu certo, porque eu precisei trancar esse curso, que foi na UFBA, né, que eu entrei por vagas residuais, porque eu recebi uma proposta de trabalho para ir para Angola. E aí eu fui para Angola, passei um tempo lá, e quando eu voltei eu recebi um convite da TVE. Da TVE, pouco mais de um ano depois, de que eu estava lá, 1 ano e 4 meses, para ser mais precisa, eu fui chamada para a TV Bahia, onde eu estou até hoje. Eu peguei um período assim meio de transição, né, de mercado. Quando eu comecei a trabalhar em TV, não havia essa diversidade de corpos, de vozes negras, né, na tela, atrás da tela, na produção, na edição e tudo mais. Então, hoje em dia, eu considero que o mercado de comunicação, de cultura, tem reconhecido mais, né, pessoas negras. Ainda não está da forma ideal, porque se você compara, por exemplo, falando aí de música, quando a gente pensa no sucesso financeiro de artistas negros comparando com artistas brancos, é completamente diferente, né? Independentemente da qualidade, da relevância, existe uma discrepância muito grande em termos de projeção, em termos de prosperidade mesmo, né? De reconhecimento financeiro, que é o que paga as contas, porque a arte, ela é um trabalho, a música, a cultura. Então, acho que está havendo uma pluralidade maior, mas ainda precisa melhorar muito para que as pessoas possam viver com mais dignidade do seu trabalho, da sua arte, né, dentro dessa atuação na cultura. A própria Glória Maria, que eu sempre fui muito fã, porque é uma mulher que eu admirava muito a coragem, né, de Glória Maria, de fazer qualquer coisa e fazer bem, com identidade, de forma única, de forma original. Zileide Silva, que era uma mulher negra que cobria política em Brasília, eu achava ela sensacional. Flávia Oliveira, que inclusive conhecia tanto Zileide quanto Flávia, né, depois de já estar atuando na área. E, assim, são pessoas que realmente representam a excelência negra na comunicação, né, ao meu ver. E a própria Rita Batista também, que para mim tem uma trajetória muito atípica, fora da curva e muito sólida. São pessoas que eu conheço pessoalmente, né, que eu troco e que eu me sinto muito honrada de viver no mesmo tempo que essas mulheres que são referências para mim. A lente pela qual eu enxergo o mundo é completamente diferente da lente pela qual um colega branco enxerga esse mundo. Então, se eu for cobrir a mesma pauta que um colega branco, vamos enxergar coisas diferentes, vamos trazer olhares e enquadramentos diferentes para contar aquela mesma história. Então, não há verdades absolutas, mas há formas de enxergar e de contar a partir de lugares de fala, né? Uma coisa é o fato, uma coisa é o assunto, o que precisa ser contado é a história. Outra coisa é a maneira como você vai escolher fazer aquela condução, né? Então, a própria escolha de fontes, a abordagem, a maneira de perguntar, a sensibilidade, o olhar para determinados pontos que são, para mim, importantes e que podem não ser importantes para outras pessoas. Então, entender e partilhar de dores semelhantes, de lugares de fala semelhantes de mulheres negras, nos coloca no lugar de uma sensibilidade maior para contar histórias, né? Sejam elas positivas, sejam elas negativas. Eu acho que o olhar da mulher negra na comunicação nos ajuda a ter histórias mais empáticas, porque a mulher negra é a base da sociedade e nós somos a maioria da população, né? Nós, população negra. Então,
quando a gente tem isso refletido de forma proporcional na imprensa, nos meios de comunicação hegemônicos principalmente, a gente tem um espelhamento mais equilibrado aí da sociedade. O caminho, ele é muito desafiador, existem muitas barreiras visíveis e invisíveis, tem muitos testes, então nós precisamos comprovar as nossas credenciais, e isso acaba interferindo na maneira como nós nos enxergamos também, porque às vezes a dúvida que vem de fora pode questionar o que está aqui dentro consolidado. Se a gente não tiver cuidado, a gente acaba titubeando diante do racismo, diante da discriminação. Então, já pensei em desistir, já pensei em jogar tudo para cima. E engraçado que há 2 semanas eu estava gravando Conversa Preta e eu estava apresentando com participação ali de Lazo, Edvana Carvalho e Canalha. E aí, no camarim, antes de começar a gravar, eu conversei com o Lazo e falando sobre essas coisas, né, de os caminhos, as dificuldades, situações que eu já havia passado e que já me fizeram pensar em desistir. Ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci, que eu quero repassar aqui e aproveitar, porque eu acho que o conhecimento tem que ser passado, né? Os nossos mais velhos têm que inspirar todo mundo. Ele me falou assim: eu acredito que você já pensou em desistir, eu sei. Mas você acredita que eu tenho 45 anos de carreira, eu nunca pensei em desistir. E aí quando ele me falou isso, eu falei, pô, peraí, se Lazo Matumbi, que viveu uma Bahia muito mais racista, muito mais fechada, se ele tá me dizendo que ele nunca pensou em desistir, por que eu tô, né, olhando para trás, olhando assim, poxa, naquele momento eu pensei em desistir e tal. Não que isso invalide, não que não seja legítimo, mas olhar para alguém que é referência e que atravessou tantas dificuldades e que hoje está aqui sendo reverenciado, inclusive como meu convidado no programa, para falar sobre questões raciais, questões culturais, de forma positiva, de forma respeitosa, isso ensina a seguir em frente, ensina também a ter uma resiliência que não é romantizada, que não é um papo assim superficial, do tipo, aguente aí e siga em frente. Não, é saber qual é o seu propósito, qual é a sua missão, onde você quer chegar e de que forma. Então, quando você tem isso em mente, quando você tem isso de forma cristalina, você vai saber que você vai passar por algumas adversidades, algumas coisas que vão colocar você ali em dúvida, que vão te desafiar, que vão deixar você cansada, mas aí qual é a recomendação, né, da ancestralidade viva, inclusive? É descansar quando está cansada e depois seguir em frente, porque desistir realmente não é uma opção, porque não foi fácil, não é fácil e nunca será. Então, hoje eu estou aqui num lugar que é um lugar de visibilidade e tudo mais, mas para que eu estivesse aqui, muitas pessoas passaram por coisas muito piores, e para que essas pessoas chegassem onde chegaram, os antepassados também passaram por coisas ainda piores. Então, assim, nunca vai ser assim uma uva, nunca vai ser, sabe, assim, para vocês que estão chegando agora, não vai ser, mas assim, vai ser mais fácil do que foi para mim. E desistir não pode ser uma opção, porque a gente tem uma missão a cumprir na comunicação e com as nossas vozes. Eu já recebi muitas mensagens de pessoas que falaram que começaram a estudar jornalismo por me verem fazendo o meu trabalho, pessoas que estavam até desmotivadas, inclusive na própria graduação, pessoas da área também, pessoas que nem ainda estavam pensando em universidade, mas que me viam num lugar de relevância e pensavam, poxa, isso me mostra que eu posso fazer qualquer coisa, porque o fato de nós, pessoas negras, estarmos representadas, ocupando espaços de poder, e aí eu falo na comunicação, na política, na ciência, no esporte, enfim, isso faz com que as pessoas projetem sonhos ilimitados. Porque quando a gente tem referências que são sempre as mesmas, né, em lugares de subserviência, em lugares de inferiorizados, em lugares que não são almejados, né, isso reduz o horizonte de sonhos das pessoas. Então eu tenho total consciência de que o meu papel ele é de fortalecimento junto a um conjunto de pessoas, né, que hoje a gente tem esse conjunto mais fortalecido, muitas outras pessoas na comunicação e outras áreas também.
Então eu tenho uma consciência de que é um papel fortalecedor e por isso eu tenho um cuidado muito redobrado, né, em cada trabalho que eu vou fazer, seja na televisão, seja fora da televisão, em palestras, em mediações de conversas, em aulas, enfim, qualquer trabalho, projeto na comunicação que eu vou fazer, eu me dedico de uma forma muito profunda para que aquilo gere algum impacto, para que aquilo fomente um pensamento crítico, estimule uma reflexão sobre coisas, né, na área de cultura ou na área política, pensando política como sociedade mesmo, né, como em nós como corpos políticos, né? Então eu tenho essa consciência de que essa voz que eu tenho aqui nesse microfone super potente que atinge milhões de pessoas, eu sei exatamente que eu preciso usar de uma forma estratégica. Eu faço isso justamente porque eu sei que eu inspiro pessoas, que eu sei que eu sou uma referência. Durante muito tempo eu trabalhei no jornalismo cobrindo o dia a dia da cidade, né? Então era o factual que se impunha sobre o meu trabalho. Então se acontecia algo num lugar eu tinha que ir ali, né, de acordo com a distribuição de pautas, para fazer a cobertura. Hoje, trabalhando à frente do Conexão Bahia, que é um programa de cultura, mas de cultura popular, a gente vai nas comunidades, a gente vai onde o jornalismo vai para mostrar o problema, a violência, a gente vai para mostrar a arte, a criatividade, o empreendedorismo, as histórias de vida. Então, eu uso isso de uma forma também estratégica para que a gente possa mostrar referências positivas no próprio público, né? Então, assim, o público da TV se vê no Conexão Bahia, né? Falando aí do trabalho que eu faço, que é semanal, né? Que é exibido aos sábados, 8h30 da manhã. Então, isso é pensado de uma forma a contemplar essa diversidade de vozes, de pessoas, de histórias, e de mostrar uma humanização, né? Fazer com que as pessoas se vejam representadas, não só através de mim, da minha presença, mas também da presença de, sei lá, uma vizinha, uma amiga, uma pessoa que tem uma história de vida parecida, que está ali na correria, né, e que pode inspirar também. Então eu penso muito nisso na hora de sugerir pautas, e é um trabalho coletivo, né? Eu sugiro, mas também tem uma produção, tem uma direção, tem uma equipe, né, que pensa junto e que está sempre com esse foco, né? E da minha parte, a minha contribuição sempre visa isso, né? Trazer referências próximas, possíveis e reais. As redes sociais, elas são a sua vitrine pessoal, né? E eu costumo trazer as minhas redes sociais não como o meu G1, né? Porque o G1 ou o Globoplay é o que tá é tipo um repositório da TV, né? Assim, é o que você não viu na TV, mas você pode ver depois no celular. Então, vocês vão encontrar, claro, coisas da TV, do Conexão, do Conversa Preta, de Negritudes, de coisas que eu faço na TV, mas vocês vão encontrar também o que eu faço para além da TV, né? Então, esse lugar de autoridade na comunicação, na cultura, no entretenimento, especificamente na música, que é algo que eu gosto muito, que eu me dedico muito, que eu tenho me especializado. Então é um lugar que eu aproveito para colocar também essa minha produção intelectual ali, né? Então é um recorte dessa Luana, também na vida pessoal, né? Tem espaço para isso, mas é um lugar que eu uso de forma estratégica mesmo, para um posicionamento mesmo profissional, assim, sabe? Então, para mim, é um lugar muito estratégico, muito fundamental e que precisa também ser usado com sabedoria para que a gente não fique refém, sabe? Porque muito do meu trabalho, ele tá nas telas, seja na TV, seja nas redes sociais, mas ele também tá no offline, né? Em aulas, palestras, mediações, eventos. Então, tem muita coisa que acontece fora dali, mas eu fico muito atenta para usar da forma mais inteligente possível, para não ficar refém, porque o excesso também ele é prejudicial, e para também fazer um uso que seja na medida, sabe, do que eu quero alcançar. O intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos, né, que eu fui convidada pelo Consulado do Rio de Janeiro para fazer um intercâmbio global lá nos Estados Unidos durante 3 semanas, passeando por 4 estados.
e aí tinha jornalistas do mundo todo, e a gente se debruçou sobre o jornalismo investigativo, né? Então, foi minha primeira viagem aos Estados Unidos e foi a convite do governo para trabalhar, para me dedicar a algo na minha área. Então, foi o meu trabalho que me levou a cruzar essa fronteira de uma forma assim, sensacional, assim, sabe? Entrar de forma super respaldada, né? Então, foi uma experiência muito marcante, né? Que me abriu, assim, a cabeça para várias possibilidades profissionais, que até hoje, inclusive, reverberam e tem possibilidades aí em andamento. Eu espero que a gente possa ter um avanço também nos lugares de decisão, nos lugares de gestão, para que a gente tenha pessoas negras, baianas, ocupando os grandes cargos, né? Pessoas que pensem a comunicação, que pensem as equipes, as abordagens, os assuntos, a partir desse olhar, né, que a gente falou aqui durante essa conversa. Então, falta a gente dar esse passo para a gente ter maior representatividade nas gestões dos grandes veículos de comunicação, dos grandes projetos de comunicação na Bahia. Então, esse é o meu objetivo, né, assim, o meu sonho, meu projeto, assim, sabe, para coletivo, né, para ver isso acontecer, assim, sabe? Eu acho que a gente já chegou nas telas, a gente já chegou na produção, na edição, falta a gente chegar nos cargos altos, né, nos cargos aí de grande relevância corporativa, de estratégia mesmo, assim, sabe? Pessoas que pensem a comunicação com esse olhar e com esse repertório que a gente tem para oferecer. Bom, o primeiro ponto é estudem muito, se preparem. E aí, quando eu falo de estudar, não é necessariamente o estudo acadêmico, teórico, mas o estudo de mercado mesmo, porque são coisas diferentes. Acho que nenhum conhecimento ele é descartado, mas assim, se é para pensar em ocupar espaços como esse, estudar o mercado, né, entender como é que funciona a comunicação no nosso estado, entender as mudanças, né, dos meios, entender a interferência, né, das tecnologias, das novas tecnologias de informação na produção de conteúdo, né, tanto para a internet quanto para a televisão, saber a diferença de cada um deles, porque não dá para achar que uma coisa vai substituir a outra, não. São coisas que se interferem mutuamente, mas que cada uma tem o seu lugar. Além do estudo, saber o que quer, né, ter um autoconhecimento para saber, bom, qual é o meu talento na comunicação. A comunicação é muito ampla, dá para fazer muita coisa na comunicação, não só estar diante da tela. Você pode estar diante da tela, mas com um pensamento estratégico para outros produtos também, para outras coisas que você pode liderar. Então, acho que pensar de forma honesta sobre suas aptidões, né, coisas que você sabe fazer, que você quer aprender a fazer, se dedicar àquilo e seguir, né, criar um roteiro ali de objetivos para você chegar àquilo que você visualiza para a sua carreira. Então, saber o que você quer, onde você quer chegar, estudar, se dedicar, né, e não desistir. Olhar para o lado, olhar para trás, olhar para frente e ter esperança e ter segurança de que você vai conseguir fazer o que você quer fazer, desde que você siga o que você se propõe. Eu diria para essa Luana do passado, para ela acreditar nela mesma, diria para ela conversar mais com as pessoas ao redor, pessoas da área, né, pessoas mais experientes, buscar referências e trazer essas referências para perto, né? Fazer o que vocês estão fazendo hoje, né? Conversar com pessoas que chegaram há mais tempo e escutar, né? Escutar sobre histórias, sobre experiência, sobre conselhos, sobre mensagens que essas pessoas têm a passar, para que essa Luana pudesse aprender mais sobre coisas que naquele momento não eram sabidas e que poderiam ter ajudado. Então, se comunicar melhor e acreditar mais.